Opostamente às perspectivas gilberto-freirianas que erigiram um discurso de uma suposta democracia racial sustentado no embranquecimento e assimilação cultural, existe o genocídio da população negra, que se inicia com a própria ideia de Brasil e, uma vez findadas as relações coloniais e a escravidão do negro no famigerado 13 de maio, se perpetua enquanto ordem em nossas relações sociais. Chamam de colonialidade a permanência da parte mais sangrenta de nossa história. O sangue são de pessoas negras, os corpos matáveis são negros, e são também negros os ombros que seguem sustentando o peso de uma sociedade estruturada por uma otimizada tecnologia de extermínio, o racismo. Em que pese o fato da população do Brasil tenha um quantitativo de pessoas brancas muito parecido com o de pessoas negras, segundo o último censo demográfico do IBGE, o Banco de Dados do Departamento Penitenciário Nacional, Infopem, informa que cerca de 2/3 da população carcerária é composta por pessoas negras. Os jovens negros têm cerca de 2,7% de chance a mais de serem assassinados que jovens brancos. Por assassinatos, obviamente, se entende uma categoria em que os dados oficiais a consideram como tal. São desconhecidos nessa contabilidade nefasta uma cifra oculta, aquela que é contabilizada não como perdas de vidas, mas como produtividade. Estamos falando de letalidade e violência policial. Segundo o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, das 6.357 vítimas de violência policial no Brasil, 99,2% eram homens, 74,3% eram jovens de até 29 anos e 79,1% eram negros. Seguindo essa lógica, o jovem negro é personificação do mal absoluto, tido enquanto o outro total, que ameaça, rouba e mata. Desta forma, como uma permanência de restrição territorial da dicotomia fanoniana, são nas favelas onde se implantam as buscas pelo inimigo número 1 da nação, um locus privilegiado de corpos matáveis. Uma grande problemática que se insere nesse contexto é o uso da tecnologia genocídio. O termo não parece ser bem recebido quando vem acompanhado da palavra negro. Historicamente, o genocídio foi atribuído a um único fato histórico. Não se trata de disputar a dor, mas de expor com o reconhecimento da humanidade do homem negro ainda é uma luta. Como bem lembra o rapper brasileiro Emicida, 80 tiros te explicam que existe pele alva e pele alvo, e que uma bala perdida é sempre encontrada em um corpo negro. A violência policial, por exemplo, tem ganhado certo enfoque desde o fim do regime autoritário da década de 60, quando sua utilização como forma de repressão e controle social e político caiu por terra com a transição do autoritarismo para a democracia e o advento da nova Constituição brasileira. Não obstante, ainda que o uso da atividade policial como violência tenha perdido força e fôlego ao longo dos anos, tal violência em si não desapareceu deixando nuances e rastros de sangue pelo caminho e de seu controle copiosamente legitimado pelo ordenamento jurídico. Legalmente, policiais estão autorizados a usar a força física no cumprimento do dever legal, definido no Brasil pela Constituição Federal como atividade necessária à preservação da segurança e da ordem pública, assim como da incolumidade das pessoas
e do patrimônio, de modo contrário aos princípios constitucionais mais altruístas. Práticas do cotidiano de policiais evidenciam o problema estrutural do uso da força de maneira desmedida no exercício da função desta categoria. Segundo os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, são muitos os casos de violência policial registrados pela Central do Disque 100, ainda no ano de 2019. Casos esses que se referem ao uso intencional da força ou intimidação psicológica praticada por policiais no exercício da função. Segundo esse registro, foram cerca de 159 mil denúncias, significando um aumento de 15% em relação a 2018. 52% das vítimas se declararam pardas, 32% brancas e 15% pretas. Em relação ao gênero, 94% eram homens e 6% eram mulheres. Ainda segundo os dados, 48% dos policiais que cometeram a violência eram brancos, segundo de pardos, 41%, e pretos, 10%. Destarte, controlar a violência cometida pela polícia frente à sociedade civil é garantia de um Estado democrático de direito. Ainda que legal, o uso da força por essas autoridades devem, ao menos, respeitar direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, como o próprio direito à vida e o direito à segurança, sobretudo em relação às parcelas mais carentes da sociedade, aquelas ainda mais necessitadas da assistência estatal, assegurando direitos frente às desigualdades sociais. O reconhecimento assimétrico do valor da vida sustenta um genocídio cotidiano. Uma vida específica não pode ser considerada lesada ou perdida se não for primeiro considerada vida, já nos disse Judith Butler. O racismo, assim, autoriza que violências possam enumerar vítimas diariamente sem a devida comoção pública, já que essas mortes não comovem, porque esses indivíduos, mesmo que vivos fisicamente, simbolicamente já nasceram mortos para um Estado que mais desassiste do que presta serviços. Aqui não vamos esquecer o massacre do Carandiru, em 2 de outubro de 1992, que causou a morte de 111 detentos, da chacina do Cabula, em 6 de fevereiro de 2015, onde 12 pessoas foram mortas, e mesmo 6 anos depois, o caso segue sem solução. Não menos importante, e caso mais recente, no dia 6 de maio, acordamos com a ação policial no Rio de Janeiro, que tirou a vida de quase 30 jovens, já conhecida como chacina no Jacarezinho. Pesquisa publicada prova, preferencialmente preto, pobre, prostituta para a polícia prender. Pare e pense por quê. Prossigam pelas periferias, praticam perversidades, parceiros. PMs, pelos palanques políticos prometem, pura palhaçada, proveito próprio. Praia, programas, piscinas, palmas. Para a periferia, pânico, pólvora, pá. Primeira página. Preço pago. Pescoço, peitos, pulmões perfurados. Parece pouco? Pedro Paulo. Profissão pedreiro. Passatempo predileto, pandeiro, parceiro. Preso, portando pó. Passou pelos piores pesadelos. Presídios, porões, problemas pessoais, psicológico, perder parceiros, passados, presente, pais, parentes, principais pertences.